falar um pouquinho agora sobre saúde. Tem um órgão que as pessoas esquecem de cuidar dele, esquecem que ele existe, que é o nosso fígado, na verdade, né? E eu vou conversar agora com o Dr. Fábio Silveira, que é médico cirurgião geral do aparelho digestivo, e ele vai comentar um pouquinho exatamente sobre essa questão do cuidado das doenças, porque que normalmente as doenças do fígado são doenças silenciosas, quais são os alimentos que o beneficiam, quais são os alimentos que podem agredir de alguma maneira o nosso fígado, tá certo? Boa tarde, doutor, bem-vindo. Qual que é a real função do nosso fígado, para que a gente possa entender o que ele faz no nosso organismo, na verdade, qual que é a real função dele realmente nas nossas vidas aí, né? O fígado, ele é um órgão do nosso aparelho digestório, em que ele tem uma função em que ele faz a metabolização de certos tipos de alimentos que a gente ingere, das substâncias. Ele produz hormônios, que são substâncias que controlam e deixam o nosso corpo vivendo numa harmonia. E ele é responsável também por produção de uma série de proteínas que ajudam principalmente na nossa coagulação do nosso sangue, que é quando a gente faz um corte, a gente para de sangrar, que ele faça a cicatriz do nosso corpo. Olha só. Uma outra questão, eu comentei que o fígado, ele tem os seus problemas, tem as suas doenças. E por que essas doenças são consideradas silenciosas? Porque quando o fígado realmente começa a dar sinais de que algo não está bem, é uma situação meio tardia, né? Sim, geralmente as doenças do fígado, inicialmente, elas são assintomáticas. O paciente ele não tem sintomas. Por quê? Porque o fígado, popularmente já se conhece que ele tem uma boa capacidade de regeneração quando ele é agredido, então ele pode ir aguentando anos a fio as agressões que ele vai sofrendo sem transmitir nenhum tipo de sintoma. Daí quando o paciente passa a ter algum tipo de sintoma, começar a ficar doente, significa que o fígado já está bem acometido pela doença. Entendi. Que doenças são essas, para que a gente possa entender As doenças mais comuns que afetam o fígado são as hepatites virais, que é a hepatite A, a hepatite B e a hepatite C. Uma doença bem comum hoje em dia é a doença gordurosa do fígado, em que o fígado ele fica infiltrado por gordura, e as doenças em que o fígado ele sofre alguma agressão por algum agente externo, no caso mais comumente álcool ou medicações que pessoas tomam, ou muitas vezes certos tipos de alimentos, como preparações com ervas, chás, que podem fazer esse tipo de agressão à célula do fígado. Então essa história do chá também é importante, a gente não pode sair por aí abusando, porque é natural, eu vou tomar qualquer chá, também tem que pensar no nosso fígado nesse caso. Sim, os chás que normalmente eles são distribuídos de uma maneira que não é controlada, ditos naturais, como se eles não possuíssem nenhum tipo de efeito colateral, muitas vezes eles podem trazer problemas para o organismo, para variados tipos de órgãos, especificamente para o fígado também. Principalmente misturas de chás e que fazem vários tipos de folhas de chás em que fazem aquelas misturas, as garrafadas que popularmente se chamam, isso pode agredir a função do fígado de maneira crônica, devagarzinho, ou de uma maneira aguda e grave. Certo. Agora uma outra questão. O senhor falou sobre o fígado gorduroso, né? A gordura no fígado. O que a gordura no fígado causa se não tratada? Né, para quem está nos assistindo, e o que causa essa gordura no fígado também? Então, assim, a gordura no fígado, a esteatose hepática, é quando a célula do fígado, que a gente chama de hepatócito, que é a célula especialista do fígado, ela é substituída por uma célula de gordura. Então, quando isso acontece, progressivamente as células do fígado vão deixando de existir, sendo substituídas por células gordurosas que não fazem nada, elas não têm função nenhuma. A causa mais comum que acontece essa doença gordurosa é uma série de problemas, geralmente excesso de peso, quando a pessoa está em excesso de peso, a pessoa tem o seu colesterol no sangue elevado, a hipertrigliceridemia, a hipercolesterolemia e o diabetes mellitus. Então, quando a pessoa tem esses três fatores, consequentemente, esses três fatores vão fazer esse depósito de gordura no fígado, causando progressivamente problemas na função do fígado. A esteatose, a gordura do fígado, ela não é uma doença do fígado em si, e sim ela vai refletir esses problemas de saúde na função do fígado. Se isso não for tratado, a esteatose ela pode ir piorando. Ela vai progressivamente tendo mais gordura dentro do fígado, até um ponto que o fígado não passa a funcionar mais de maneira adequada, podendo fazer quadros de hepatite, que o fígado fica inflamado, ou até
a tão conhecida cirrose, que é quando o fígado já está no seu estágio final de doença, em que ele já não tem mais a função dele adequada, daí o paciente passa a ter problemas graves de saúde. Que tipo de exame a gente pode fazer? Esse exame tem que ser feito como um processo realmente de cuidado, 2 vezes ao ano? Que tipo de exame é necessário que solicite para que a pessoa possa se manter, sabendo que de repente tem esses fatores de risco? Geralmente, os exames de rotina da função do fígado, eles são relacionados à dosagem de uma enzima no sangue, que ela pode ser realizada anualmente, que é a que se chama transaminase, AST, normalmente o médico solicita. Um exame normal de sangue não vai conter esse em específico, tem que solicitar um exame específico para analisar o fígado de sangue, por exemplo? Sim, é um exame de sangue que é da função do fígado. Entendi. Né, que cada vez mais comumente estão fazendo parte dos check-ups de rotina dos médicos, dos clínicos. Geralmente, no nosso meio, os que fazem check-up mais rotineiramente são os médicos cardiologistas, que acabam solicitando esses exames. E quando você tem uma alteração nessa enzima, aí você passa a procurar algum tipo de problema que possa estar ocasionando essa alteração. E também, muitas vezes, pacientes que estão em sobrepeso, que eles têm os fatores de risco para a esteatose, para a doença gordurosa do fígado, se está acima do peso, se tem o colesterol muito alto, se tem diabetes, também um exame de ecografia do abdômen, que a gente consegue ver os órgãos dentro do abdômen, consegue identificar esse problema dessa gordura no fígado, da esteatose. Entendi, perfeito. Doutor, existe um site, enfim, de alguma instituição que possa falar sobre, mais detalhes sobre essa questão da doença do fígado, do instituto, ou, enfim, de uma associação que possa realmente dar esses esclarecimentos? www.icefigado.org é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, e que presta atendimento às pessoas que têm problemas hepáticos estabelecidos. As pessoas solicitam via site, elas podem solicitar uma avaliação nossa. Icefigado. Icefigado, que é Instituto para o Cuidado do Fígado, né? icefigado.org, em que eles podem solicitar, a gente faz uma triagem, se realmente for um problema hepático do fígado, a gente pode ajudar essa pessoa da maneira certo, doutor. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e por sua presença aqui mais uma vez. Muito obrigado.